Vamos abrir nossas Bíblias então, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 14. Essa é a perícope que agora nós começamos a abordar, perícope por perícope, ou seja, as divisões por temas ou por títulos, onde nós vamos então dar continuidade àquilo que nós já traçamos aqui de pano de fundo. Nós começamos falando sobre a necessidade de pregar em 2 Timóteo. Essa foi a primeira pregação que eu fiz em 2 Timóteo, quando eu abordei o capítulo 2 e mostrei para os irmãos a necessidade urgente de pregar em 2 Timóteo, diante do quadro da igreja. Como que está a igreja? Diante do quadro que a cerca: apóstata, herege. E aí a gente mostrou, essa é a primeira pregação, sobre a grande necessidade de pregar em 2 Timóteo. Depois nós falamos sobre a vida do autor e do destinatário. Falamos sobre a vida de Paulo e de Timóteo, quem estava escrevendo, onde estava, como estava, qual era o contexto que ele estava e quem estava recebendo a carta, como estava, como ia a sua vida. E aí, nessa abordagem, nós vimos também sobre a causa que levou Timóteo a receber essa carta e Paulo, logicamente, escrevê-la. E aí, na terceira abordagem, nós já falamos um passo a mais sobre o encorajamento, já entramos no encorajamento. Depois, então, falamos sobre os dons espirituais, foi a última mensagem, onde eu pego aqui o versículo 6 do capítulo 1, puxo a linha: desperte o dom que há em ti, pela imposição de minhas mãos. E aí eu dissertei sobre dons espirituais, onde nós abordamos todos eles, fizemos uma abordagem bíblica sobre os dons, o uso deles na igreja, por que Jesus nos deixou dons, por que o Espírito nos capacita com dons hoje, a necessidade de buscá-los e praticá-los na igreja, onde nós vimos nesse contexto que uma das principais causas, motivos, na minha visão, da igreja encontrar-se enfraquecida em muitos momentos é por conta do não uso, de não buscar e de não usar dons. Isso tem causado apatia em muitas igrejas. E então hoje eu quero me prender com os irmãos a estar então abordando essa perícope, capítulo 1, versículo 6 até o versículo de número 14. Nós vamos ler essa perícope. Você pode se colocar de pé no seu lugar para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado, aqueles que têm nos acompanhado pelas mídias, YouTube, Facebook, Instagram, todas as nossas mensagens, elas ficam no nosso canal do YouTube, podem ser acessadas e assistidas e compartilhadas posteriormente. Também é importante voltar e rever as mensagens anteriores. Você que chega de repente no meio da exposição, pega uma mensagem aleatória e então não tem a compreensão de como que está, em que pé está, o contexto que está. Então vale a pena retomar as antigas, para então assim entender. Hoje eu quero falar sobre uma exortação para despertamento e perseverança, e o tema talvez que norteia é: sofra comigo. Diz assim a palavra de Deus: por esse motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor,
mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do Evangelho, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora é manifesta pela aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorruptibilidade pelo Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Senhor, palavra maravilhosa, suficiente. Nós queremos agora, Deus, nos deliciar aprendendo na sua palavra, Deus. Dê graça a esse servo humilde, e como o Senhor me falou, fale também ao seu povo, Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Meus irmãos, gostaria de andar com os irmãos um pouco nesse texto, e então fazer todas as aplicações já diretamente na explicação, de ponto a ponto. Nós estamos diante de um texto que o apóstolo Paulo está dando o tom da sua carta. O que antecedeu até aqui foi a apresentação pastoral, a manifestação de uma preocupação pastoral de um pai na fé, e uma manifestação de encorajamento. Eu estou orando por você. O tema que vem até aqui no capítulo 1, do 1 ao 5, é: Timóteo, eu conheço as suas lutas e estou orando por você. E agora o tom que vem do capítulo 1, versículo 6 até o versículo 14 é o tom: Timóteo, desperta. Enquanto nós vamos ver toda a palavra pastoral de Paulo, carinho pastoral, pastoreio de Paulo a Timóteo nessa perícope, nós teremos uma voz pastoral de encorajamento que se dá pela exortação. E no sentido da palavra exortação, no seu mais puro objetivo, está o encorajamento. Então, Paulo está, depois de alcançar o coração de Timóteo com a carta, indo até esse coração e trazendo despertamento. Também observo que nessa perícope, nesse texto que nós lemos,
nós temos o esboço de toda a carta. O que é o esboço de toda a carta? É como se fosse a manchete lançada de todo um jornal que virá. Quando nós escutamos ou vamos assistir jornal e toca a musiquinha do jornal e os apresentadores eles falam de tudo que vai acontecer ou de todas as matérias que vão passar no jornal. Um fala, o outro fala de tudo. E depois, no decorrer do jornal, nós temos as manchetes. É isso que está acontecendo aqui, do versículo 6 até o versículo 14. Tem uma manchete. E Paulo está dizendo, desperta. E Paulo está dizendo, eu estou te encorajando, participa, guarda, persevera. É aquilo que corre por toda a carta. Nós observamos também nessa perícope, nesse texto que lemos, nessa parte da palavra de Deus, da carta de 2 Timóteo, algumas repetições que são temas de toda a carta. Por exemplo, só nesses versículos que lemos, do versículo 6 até o versículo 14, nós temos 4 vezes a palavra Jesus Cristo. Nós temos 3 vezes a palavra Deus, e nós temos aqui a repetição da palavra poder, 3 vezes, uma na sua variação poderoso. E nós observamos que essas são linhas que correm por toda a carta. Quando Paulo ele vai insistir com Timóteo a respeito da sã doutrina do Evangelho, quando Paulo ele vai trazer Timóteo para participar com Cristo nas aflições, quando Paulo vai ir de encontro a Timóteo, encorajando ele e lembrando da autoridade que ele tem, do poder que está sobre ele, do Evangelho. Então nós observamos que esse bloco da carta é um esboço total de toda a carta. Ele vai ser destrinchado, Paulo vai separar os assuntos e vai discorrer sobre ele em toda a carta. Indo direto para o texto, nós podemos separá-lo em 3 partes. Versículo 6 e 7, Paulo encoraja Timóteo a despertar o dom e a romper com a timidez. Do versículo 8, nós temos Paulo encorajando Timóteo a ser participante na causa do Evangelho. No versículo 9 até o 12, nós temos Paulo encorajando Timóteo e lembrando ele da salvação e da vocação e da segurança no Evangelho. E por último, uma 4ª divisão, versículo 13 e 14, Paulo encoraja a Timóteo a perseverança. Paulo encoraja Timóteo a perseverança, e isso aparece com 2 imperativos: conserva ou persevera, no versículo 13, e no versículo 14, guarda o bom depósito. E então, irmãos, nós podemos caminhar seguros de que há uma progressão bem traçada. Paulo começa dizendo: desperta, rompa com a timidez, e ele então traz Timóteo a ser um participante com ele na causa do Evangelho, e então ele explana por que ele vai poder ser um participante e vai suportar ser um participante, quando ele fala sobre Cristo. E depois, por último, ele diz: tendo isso como firme fundamento e segurança, você precisa perseverar, você precisa estar firme, conservar o modelo, não se desviar de maneira nenhuma disso e guardar o bom depósito. Eu olho com os irmãos agora, versículo por versículo, para que nós possamos então fazer as nossas aplicações. A lembrar Timóteo
o apóstolo Paulo está trazendo à memória dele o seu chamado e a sua capacitação. Olha o que ele está dizendo: desperte o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Ele lembra do chamado que acontece lá em Atos capítulo 16, versículo 3, quando Timóteo é separado para a obra. Ele então aborda toda aquela prática da igreja primitiva ao estender as mãos e separar os presbíteros e fortalecê-los e enviá-los, e eles começarem a trabalhar. Ele está lembrando do chamado, e ele está lembrando para que ele desperte esse dom. Timóteo era um pastor, pelo menos um dom já tem aqui, o dom do pastoreio. E então nós podemos ver Paulo dizendo: olha, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Comentaristas trazem a realidade de que talvez Timóteo estivesse menos fervoroso com o serviço. Então Paulo está dizendo: desperta. Nós precisamos frequentemente de palavras de despertamento. Palavras que vão vir de encontro aos nossos corações para nos despertar, porque até um mecanismo cristão, aquele ligar o disjuntor, aquele automático, isso pode nos levar a estar servindo, praticando o Evangelho, mas de maneira fria. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Então, irmãos, o que nós temos nessa primeira abordagem é que despertamento é algo que tem que ser lidado como uma necessidade minha para com o meu próximo e do meu próximo para comigo. É sempre tempo de alguém trazer uma palavra de despertamento para a minha vida, e é sempre tempo de nós avaliarmos o nosso viver diário para ver de fato se nós temos estado prontos, ou se nós estamos frios, ou se nós estamos desleixados, ou se nós estamos menos fervorosos, trabalhando menos e menos ativos nas atividades da igreja. E não só nas atividades da igreja, mas nas atividades do reino como um todo. Porque às vezes, quando nós damos para o lado de atividade da igreja, nós pensamos que é só ir à igreja, fazer alguma coisa nos dias de culto, e nós estamos ampliando. Isso é amplo, isso é reino, isso é participar do Evangelho, é testemunho contínuo, é viver. E ele traz esse despertamento lembrando do chamado dele: desperte o dom. Ele mais à frente vai mais uma vez falar sobre isso. No versículo 9, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Se você foi salvo, você precisa entender que você já tem um chamado instantâneo, imediato, que é o chamado de testemunhar Cristo, de ser cristão.
E aí então nós precisamos estar atentos, a nos atentarmos para essa realidade de frieza espiritual que nos rodeia. Aquela questão de é assim mesmo, a vida é corrida, eu tenho meu trabalho, eu tenho minhas coisas para fazer, eu ingressei na universidade, agora eu preciso de tempo para estudar, eu tenho os meus afazeres domésticos, e então nós ficamos rodeados por isso tudo, e isso pode causar em nós frieza espiritual e indiferença para com o serviço real. Desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição de minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de força, de amor e de moderação. Observe que o apóstolo Paulo agora se coloca do ladinho de Timóteo e diz: Deus não nos deu. Ele está dizendo: eu sou um participante do Evangelho e eu entendo que eu não recebi um espírito amedrontado, um espírito de medo, um espírito de timidez, um espírito de vergonha, mas eu recebi um espírito de poder, de amor e de moderação. E via de regra, nós precisamos, no nosso viver diário, como crentes, de praticar esses três indicativos que a palavra de Deus está nos trazendo. Nós precisamos viver guiados pelo poder, nós precisamos viver cheios de amor e ser moderados. Quando nós olhamos para essa verdade do Evangelho, que nos chama a atenção de que não temos um espírito, e observe que aqui no versículo de número 7, a palavra espírito é minúscula, ou seja, é aquilo que o Espírito produz e que nós praticamos, não é aquilo que o Espírito está trazendo sobre nossas vidas, ou seja, o Espírito Santo que tem poder, o Espírito Santo que nos enche de amor e o Espírito Santo que nos dá moderação. É a prática disso, é o que ele gera em nós poder, que é a capacitação do Espírito, ele gera em nós amor, que nós podemos observar em alguns textos da palavra de Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 15, olha aí comigo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Olha só, não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção de filhos. Olha mais um texto da palavra de Deus, Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. O poder do Espírito que opera em nós. Uma regra para nós entendermos e diferenciarmos isso na leitura, principalmente das cartas, é nós atentarmos para a palavra Espírito, principalmente o que está escrito, por exemplo, isso é claro na sua Bíblia, você vai ver com letra maiúscula e vai entender que é a manifestação do Espírito Santo, o Espírito de Deus, está descrevendo a pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Vai estar descrevendo essa pessoa. E a palavra minúscula é aquilo que ele produz e nós, como sentimento, prática ou capacitação. Por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas vai falar do fruto do Espírito, aquilo que o Espírito manifestou em nós, produziu em nós, e nós devemos então praticar.
Nós observamos, irmãos, para entrarmos no próximo ponto, na próxima divisão do texto, primeiro Paulo, ele encoraja Timóteo a despertar, traz despertamento, alerta, e ele traz isso por meio de uma exortação firme. Então, depois ele fala sobre a capacitação que se dá no espírito não de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Nós vemos muitas coisas por aí, irmãos, que é dito como ser poderoso, ter poder, manifestação do poder do Espírito. Aí o cara rola, deita, grita. A palavra do texto, ela é voltada ao dínamo, ao poder do Evangelho. Um crente que vive poderosamente é um crente de caráter ilibado, que não tem medo de pregar o Evangelho. É esse o tom da palavra poder no contexto de Paulo dizendo a Timóteo: não recebemos o espírito de timidez, de covardia, mas de poder. Ou seja, eu não tenho medo de pregar, eu vou avante, eu testemunho de Cristo, eu não tenho vergonha de dizer que sou cristão. Então, quando ele vai dizer agora a razão por que tem que andar no Espírito, no poder do Espírito, no amor e na moderação, porque não podemos nos envergonhar do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja como que andar de uma forma remete ao motivo que se tem que andar daquela forma, porque não devemos nos envergonhar do testemunho do nosso Senhor. E ele vai dizer: nem de mim, que sou o seu prisioneiro. Aqui Paulo está chamando a atenção para uma questão que de fato estava incomodando Timóteo. Como já vimos anteriormente, Paulo estava preso como um criminoso. Ele não estava preso aqui porque ele tinha pregado o Evangelho, mas Nero o acusa de ter incendiado Roma. E então ele está preso como um criminoso que cometeu um crime hediondo. Isso poderia causar em Timóteo vergonha por ele ser um parceiro de Timóteo no ministério. E os efésios que estavam ali olhando Timóteo poderia estar começando a questionar a integridade de Timóteo. Esse aí é parceiro, ele ladeia o Evangelho com Paulo, que está sendo acusado de ter incendiado Roma, que é um criminoso considerado por Nero. E de fato Paulo está chamando de Timóteo: participa comigo, não se envergonhe de mim, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, nós somos desafiados e por isso devemos ser encorajados constantemente a participar das aflições do Evangelho, a participar, a não se envergonhar de Cristo, a não se envergonhar do Evangelho. Paulo vai dizer, escrevendo mais uma vez: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então nós precisamos nos atentar a ser participantes do Evangelho. Quando o irmão sofre, quando o irmão está em luta, quando o irmão sofre uma acusação contrária, quando o pastor se levanta para pregar a palavra e ele tem opositores, quando a igreja se levanta a servir a Deus e ela tem perseguição, a participar dos desafios do Evangelho, a ir à luta juntos, fortalecidos. E aí então agora ele vai trazer
a motivação. Eu não gosto muito dessa palavra. Ele vai trazer o encorajamento. Então, agora eu vou trazer para vocês aquilo que Paulo está trazendo para Timóteo. O que é o encorajamento? Onde está o encorajamento? Qual é a razão de nós podermos andar pelo poder no poder do Espírito? Nós podemos então andarmos em amor, e nós podemos então ser cheios da sobriedade, da moderação. Ele vai trazer a causa disso tudo. Versículo 9 até o versículo 12, ele vai dizer assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção pelo Evangelho, para o qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nessa parte aqui, irmãos, está o encorajamento central, quando ele aponta para Cristo, quando ele diz que é Cristo que é a razão, ele diz que é Cristo que é o motivo, ele diz que é Cristo que é o encorajamento, ele diz que é por causa de Cristo que suporta, que luta, que não retrocede, que não negocia. E eu queria destacar nessa parte algumas questões e pontuar com os irmãos. Primeiro, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, a salvação. Ser salvo por Cristo é motivo suficiente para você participar da causa do Evangelho. Mas ele vai dizer, ele nos salvou e nos chamou com a santa vocação. E aqui o termo não está voltado para um chamado especial. A santa vocação está ligado à santidade, a um viver santo. Ele nos salvou por graça e nos santifica por graça. O Mark Lloyd Jones, ele vai dizer sobre santificação: santificação é a graça de Deus operando em nós. A mesma graça que nos alcançou para a salvação é a graça que opera em nós para a santificação. E o apóstolo Paulo está de fato abordando isso. Ele está dizendo que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o propósito e graça que há em Cristo Jesus. Aí, irmãos, eu quero olhar alguns versículos com os irmãos. Olha comigo, Efésios capítulo 1, vamos ler esse versículo, irmãos. Efésios capítulo 1, vamos olhar do versículo 4 ao 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si em Cristo Jesus. Cristo nos salvou não por nossas obras, mas pelo seu propósito, isso antes da fundação do mundo, na santa eleição. Isso é encorajamento para que nós venhamos a participar, a sofrer a causa do Evangelho.
Isso é segurança para que nós não venhamos desanimar, para que nós não venhamos esmurecer, dormir, fraquejar. Porque se eu fosse salvo pelas minhas obras, e se eu me santificasse por aquilo que eu posso fazer, eu correria um sério risco de, em um momento ou outro, não produzir mais para a minha própria salvação. Mas graças a Deus que eu não sou salvo por aquilo que eu faço, e nem por aquilo que eu determinei, mas eu sou salvo por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus determinou antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9 diz: não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Essa salvação que Paulo está chamando a atenção de Timóteo, para que ele se lembre, se fortifique, para que isso reavive o coração dele, ele está dizendo: não foi, Timóteo, por aquilo que você e eu produzimos, não foi por aquilo que eu e você determinamos, não foi segundo as nossas obras. Você tem que despertar, porque Deus te salvou segundo a sua vontade, pela graça, e isso é encorajamento. E ainda dizendo a respeito do chamado dele, ele está dizendo: isso nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que agora é manifesta pela aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha e a sua salvação, ela passa em todo o Antigo Testamento, na história da redenção, que está apontando para Cristo, que é uma estrada, são avenidas que conduzem a Cristo, nos tipos de Cristo, nas figuras de Cristo, na necessidade de Cristo, na lei, nos profetas, na celebração de Cristo nos salmos. Tudo isso está apontando para Cristo, mostrando então que na manifestação de Cristo Jesus, a nossa salvação tinha percorrido antes da fundação do mundo, em toda a história da redenção no Antigo Testamento, e manifestou em Cristo Jesus. E aí nós temos a segurança da nossa vida atuante, a segurança para que nós possamos avançar na fé, não adormecer, a segurança para que nós venhamos então descansar de que não seremos afligidos a ponto de perdermos aquilo que Cristo nos garantiu. Porque se fôssemos salvos por aquilo que nós produzimos, e segundo aquilo que nós temos de força para garantir, quando nós fôssemos afligidos, nós iríamos fraquejar. Por que nós somos afligidos, e mesmo quando provados, e mesmo diante dos desafios da vida, e mesmo diante das lutas, por que Paulo não fraquejou? Ele está dizendo: porque Cristo me salvou e me chamou a uma santa vocação, porque a minha salvação está garantida pelo propósito de Deus e pela graça de Deus, não por aquilo que eu produzo. Por isso eu não me envergonho do Evangelho. Por essa causa eu padeço, versículo 12, por essa causa eu padeço, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele me salvou, que Ele me santifica, que Ele fez tudo por mim, e que minha vida está nele. E ele vai ainda chamar a atenção para algo mais profundo que isso. Ele vai dizer: agora se manifesta pela aparição, no versículo 10, do Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho. É o versículo de transição que nós lemos aqui, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a 57. Tragada foi a morte. Aquilo que era corruptível se revestiu em Cristo de incorruptibilidade. E mais alguns versículos que nós podemos observar. Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo está falando: ele aboliu a morte,
não está dizendo que agora eu e você não vamos morrer nunca mais, mas está dizendo que nós somos revestidos da vida eterna, da eternidade, a garantia dos eleitos. E então nós olhamos aqui para esse texto, irmãos, e podemos nos deliciar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos trouxe vida. Nós estávamos mortos, condenados, entregues, e Ele nos vivificou. Isso é encorajamento para que Timóteo desperte, para que Timóteo participe, para que Timóteo lute a causa do Evangelho, não esmoreça, não desanime, não se envergonhe, não se esconda, não se venha se intimidar. Mais um texto que nos fala a respeito disso, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso é que todos pecaram. Agora o versículo 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. A morte entrou por Adão, herança de Adão, consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas o dom de Deus em Cristo Jesus é o quê? A vida eterna, a salvação. Maravilha, aleluia por isso. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 6 vai dizer assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olhando para essa convicção, irmãos, nós podemos então compreender o encorajamento que Paulo tinha e o que ele está buscando transmitir para Timóteo. Timóteo, nós nem morrer mais morreremos, nós temos a vida em abundância, a vida eterna em Cristo Jesus. Ele já nos garantiu, já foi tragada a morte, Ele nos salvou, Ele tem nos santificado, Ele nos garantiu a vida eterna. E então Ele está trazendo Timóteo para um encorajamento, para que ele continue, para que ele vá avante. Ele já bateu no ombro de Timóteo e falou: Timóteo, desperte. E Timóteo, então ele olha para Paulo, eu imagino aqui, mas eu estou cercado por tantas dificuldades, tantas lutas, você está preso, o povo me olha diferente, eu sou tímido, eu sou jovem, eu tenho um problema de saúde, eu estou cercado pela apostasia, pelo abandono, eu estou cercado pela falsa doutrina. Então Paulo vira para Timóteo e na sua carta vai dizer: Timóteo, olha o que Cristo fez, e o que nós precisamos, nós temos. Tudo que nós precisamos, Cristo fez por nós. Ele vai chamar a atenção dizendo: Ele nos salvou, e Ele nos chamou, e Ele nos fortalece, e Ele nos garante, Ele nos vale. E então o apóstolo Paulo vai terminar dizendo:
Conserva o modelo dessas palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Observe que tem aqui dois imperativos. Conserva o modelo dessas palavras ou da sã doutrina, e guarda o bom depósito. Mas esses dois imperativos, eles não são jogados pelo apóstolo Paulo como um pregador moralista que exige sem oferecer graça. Mas Paulo traz dois imperativos e também dois indicativos. Conserva o modelo da sã doutrina, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Nós podemos conservar a palavra de Deus por causa de Cristo Jesus. Mais uma vez ele está apontando para Cristo. Irmão, você deve conservar, guardar a palavra no seu coração. Você deve conservar. E a ideia aqui é manter o padrão. É manter o padrão da fé. É manter o padrão da palavra de Deus. Mantenha o padrão da palavra de Deus. Mas eu não consigo. Eu sei que você não consegue. Por isso, Cristo Jesus te garante. Ele diz: guarda o bom depósito. E a ideia aqui não é trancafiar para ninguém ver. A ideia aqui é estar seguro do bom depósito, estar seguro do Evangelho. Mas pastor, é muito difícil. Os desafios da vida, pastor. Amanhã é segunda-feira, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Amanhã eu vou conversar com ímpios. Amanhã eu vou negociar. Amanhã eu vou ter bate-papos, eu vou ter conversas. Amanhã eu vou entrar na internet. Amanhã eu vou andar no meio das pessoas. Como que eu mantenho isso? Como que eu me asseguro do Evangelho? Indicativo, imperativo é esse: esteja seguro do Evangelho, pelo Espírito Santo que habita em nós. Entenda, irmão, que Paulo não está colocando o foco do encorajamento naquilo que Timóteo tem a oferecer, naquilo que Timóteo é, naquilo que ele pode, mas ele está colocando o foco do encorajamento a Timóteo no serviço, naquilo que Cristo é, naquilo que ele fez e naquilo que ele pode oferecer. A mesma coisa eu te digo, irmão. O foco do viver cristão não está sobre aquilo que você pode, naquilo que você tem para oferecer, naquilo que você é capaz. Está naquilo que Cristo fez por você, está naquilo que Cristo é para você, está naquilo que Cristo pode fazer na sua vida e através da sua vida. Você não é o centro. O centro do encorajamento do apóstolo Paulo a Timóteo é Cristo Jesus. O centro do seu encorajamento para o nosso viver diário cristão, conservando o modelo da sã doutrina, guardando o bom depósito de Cristo, participando das aflições do Evangelho, perseverando na fé, e ativo, avivado, firme, é aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Ele é para nós, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele faz por nós e em nós. Quando eu encorajo, sendo moralista, eu quero produzir em você aquilo que é impossível para você, e então eu te coloco numa situação de completa amargura, porque eu quero que você faça, você não consegue, então você vai amanhã viver, segunda-feira, dia a dia,
e você não consegue, então você se decepciona com você mesmo. Agora, eu quero ser cristocêntrico, e eu quero dizer o seguinte para você: amanhã é segunda-feira, amanhã você vai viver, e você precisa estar confiado naquilo que Cristo é, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele nos oferece por sua maravilhosa graça. E então você faz assim, ó, como eu, ainda bem, porque por mim mesmo eu não consigo. Embora o Evangelho vá produzir em nós esforço, esse esforço não é baseado nas nossas fundamentações, é baseado naquilo que Deus opera em nós por Cristo Jesus através do seu Espírito Santo. Participa, irmão. Aqui, ó. Aqui tá o logo. Tá aqui na minha mão o panfletinho que eu ganhei, ó, de uma das igrejas mais faraônicas que tem hoje, das maiores igrejas que tem hoje. O slogan é: pare de sofrer. Foi isso que você acabou de ler aqui comigo? Que nós acabamos de ler é: sofra também, participe dos meus sofrimentos. O slogan que Paulo está usando com Timóteo é completamente avesso a isso aqui. Ele está dizendo: sofra, participe, persevere. Ele não está dizendo que, Timóteo, Cristo é um curandeiro, é um milagreiro de feira que vai acabar com os seus problemas, Timóteo, pode ficar tranquilo. Não, ele está dizendo: Timóteo, o sofrimento do Evangelho, ele é real, o sofrimento pela causa de Cristo, ele é real. Eu estou sofrendo, você vai sofrer, aqueles cristãos que virão lá na frente vão sofrer. E eu não estou trazendo uma mensagem para você parar de sofrer pela causa do Evangelho, eu estou trazendo uma mensagem para você sofrer, participar, guardar, permanecer firme. E aí, quando eu chamo para parar de sofrer, eu estou dando foco no coração da pessoa. Agora, quando eu chamo e digo: venha, se agarre a Cristo, porque ainda que você sofra, Ele é a sua força. Ele é o nosso Salmo 46, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o Senhor e o pastor do Salmo 23, que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos a mal algum, porque Ele está conosco. Ele é a razão da nossa esperança, Ele é o motivo do nosso louvor, Ele é o nosso firme fundamento de fé, Ele é a nossa rocha inabalável. É por Ele que nós podemos andar, viver, por Ele que nós podemos andar de cabeça erguida e testemunhá-lo, e perseverar no Evangelho, e lutar pela causa do Evangelho, e não desanimar, e dar frutos, e ainda que afligidos, descansar na garantia da vida eterna que Ele nos garante. Por isso, irmão, viva alerta, cuidado com o desânimo espiritual, cuidado com aquele mas hoje não, estou cansado. Cuidado. Segundo, seja participante da causa de Cristo, ativo. Terceiro, conserva o modelo da sã doutrina. Quarto, guarda o bom depósito de Cristo. Não se envergonhe do Evangelho, participa do Evangelho, conserva o modelo da sã doutrina e guarda o bom depósito que há em Cristo. Cristo é a nossa garantia e a nossa segurança. É por Ele
que nós somos encorajados. Feche seus olhos, quero orar com você. Deus, obrigado por sua palavra, tão maravilhosa para os nossos corações. Nós pedimos a Deus, venha nos despertar dia após dia, venha nos fortalecer, Senhor, venha nos dar mais de Ti, Senhor. E venha, Pai amado, nos guardar do mal. Que Cristo Jesus seja o nosso encorajamento, seja a nossa motivação, que aquilo que Ele nos garante seja que nos rege, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, guarde-nos para que não venhamos fraquejar, dormir, e venha, Deus, nos fazer prontos para a Tua obra, em nome de Jesus. Muito obrigado por Sua palavra, por cada irmão que está aqui, Deus, em nome de Jesus.